Magnífica? Pode soltar. Em 2023 nascia um projeto diferente e inovador. Um projeto que desde o seu primeiro episódio tinha um propósito muito claro: fazer do direito uma conversa acessível, divertida e cheia de identidade amazônica. Assim surgia o Pode Crer, o podcast do curso de Direito do Centro Universitário Orgulhosamente da Amazônia, a nossa Inhesa Mais. Já se foram 2 anos de debates jurídicos relevantes, de troca de conhecimento e de histórias inspiradoras. Mas também de muita música paraense, de brega, de carimbó, de cultura viva que pulsa no coração da nossa gente. Cada episódio uma música, de cada música um debate jurídico e o orgulho de ser da Amazônia. O Pode Crer nasceu para quebrar barreiras, para mostrar que a educação pode e deve ser também leve, divertida e cheia de sentido. Aqui, o direito não é distante. Aqui, o direito conversa, canta, emociona e transforma. Tudo isso em um ritmo regional. Somos o primeiro podcast de um curso de direito na região que mistura saber jurídico e música popular com essa pegada única. Hoje, o Pode Crer celebra 2 anos de uma ideia que virou tradição. 2 anos de um projeto que nos enche de orgulho. 2 anos de uma história escrita com a paixão de quem acredita que a educação é a nossa maior força. E este é só o começo. Então acho que gravar o Pode Crer o quê? Tem que ter toda uma preparação, o negócio não é simples assim não. Isso aqui não é, isso aqui, olha o que é isso aqui, ó, protetor solar. Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Pode Crer, o podcast do Centro Universitário da Amazônia. Estamos começando mais um episódio do Pode Crer, o podcast do Centro Universitário da Amazônia. E este episódio ele é especial, é a edição comemorativa de 2 anos desse projeto tão amado, tão querido, inovador, que foi instituído aqui no nosso curso. Professora Larissa, é uma satisfação muito grande estar com você aqui. A senhora foi a primeira, participante do Pode Crer, lá 2 anos atrás, em um episódio aí. Fui com muita coragem. A gente não sabia o que viria aí. Exato. Né? A gente começou a gravar aqui, inclusive. No auditório, hoje Depois já tem um estúdio, que a gente foi lá um cenário. estúdio da NPJ. Exatamente. Então aí, quem diria, professora, que 2 anos nós estaremos aqui na Semana Jurídica da Inhesa Mais, fazendo um episódio ao vivo e com plateia. Exatamente. Eu fico feliz, estou me sentindo a própria Fátima Bernardes, com Bonner. Exatamente. Boa noite. Olha, gente, boa noite. Estamos aqui, olha, inclusive com nossas fichinhas, ainda do tempo, atrás, que não é tablet, aqui é raiz. E além da gente aqui, que está apresentando para vocês, também por detrás das câmeras está a nossa Magnífica, Ela é personagem também famosa nos episódios do Pode Crer, que fala aqui comigo no ponto. Vocês não conseguem ver, mas eu estou escutando ela aí. Magnífica, tudo certo aí? Maravilha. Então, professora Larissa, vamos começar então a composição da nossa mesa. Mas antes, lembrando, professora Larissa, que nós já tivemos muitas músicas comentadas aí e temas jurídicos interessantíssimos. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, o primeiro episódio, a música Rupinol, Quem não conhece aí esse clássico do brega, a gente pôde conversar aí sobre questões ligadas aos crimes, direito penal cometidos, com o uso de entorpecentes. Que mais, professora, a gente também tivemos conversou? A música Belém Pará Brasil, que não é um brega, Acho que foi até com a professora Carlinha que comentou essa música. Tivemos São Amores, Pei, 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 Amores que Matam. Essa música, inclusive, foi o professor Davi, que falou sobre violência doméstica. Também tivemos a música, por exemplo, Não Me Deixe, dissecamos o tipo penal do crime de stalking. Tivemos a música Rubi, os reflexos jurídicos da infidelidade conjugal. A gente traz muitas temáticas, inclusive, sobre família, direito das famílias. E, mais recentemente, foi lançado semana passada, o último episódio, que foi com a professora Gabriela Ohana, a música Pescador, Pescador, um episódio belíssimo. Nós falamos aí sobre os direitos do pescador artesanal. Professora Larissa, mas deixa de papo, Vamos lá compor essa mesa para a gente poder conversar com mais gente aí. E eu queria ter a satisfação, eu queria, inclusive, que vocês aqui, a plateia, recebessem os professores com uma salva de palmas, O primeiro aqui a compor nossa mesa é o professor da melhor matéria do curso, professora Larissa? A senhora deve concordar comigo, de Direito Civil, que é o professor recebido com uma salva de palmas pelos alunos aqui, Daniel Fampa.
O melhor que temos, né? Aí a senhora percebe que civil, de fato, é melhor que trabalho, né? É, eu não tenho esse carisma dele, realmente. Esse rostinho aí. Segundo convidado para compor essa mesa, nosso famosíssimo Batman. professor Ítalo Abate. Salva de palmas para ele. Agora vamos receber ela também, queridíssima, né? Aquela professora amada por todos. Já esteve também no Pode Crer, já participou aqui, já fez uma oficina maravilhosa aqui na Semana Jurídica. Com muita alegria, professora Carla Peixoto. E agora, para finalizar aqui a composição da nossa mesa, não mais, não menos que o professor Rafael Aires. Maravilha, mesa composta, que mesa belíssima, esses professores fantásticos aqui do curso de Direito da Uniesa Mais. Pode né? beber? Que tá aqui dentro? A água, sim, claro. Pode. É água? Uhum. Ah, tá. Então pode, né? Bom, vamos lá. Sem mais delongas. Pessoal, vocês já sabem como é que funciona, né? Você que assiste o Pode Crer já sabe como funciona. A gente pega algumas músicas, alguns clássicos da música paraense, brega, carimbó, e a gente extrai a letra, os aspectos jurídicos dela, para tecer algumas críticas, alguns comentários sobre aquilo que a música faz. Lembrem-se, né? Além da gente buscar muito conhecimento jurídico, o Pode Crer ele busca valorizar a cultura do nosso estado do Pará. E a nossa primeira música aí, certamente vocês já ouviram, vocês já dançaram por aí. Eu vou pedir, então, para que a magnífica... Só um detalhe, sem esquecer aí, né, que todo mundo que está aqui, a plateia, recebeu na entrada um folder, né, não só explicando sobre o Pode Crer, como também com as letras das músicas que serão comentadas. Então, pegue aí, né, o seu papelzinho, acompanhe a letra da música, reflita e depois a gente começa aqui o nosso bate-papo. Bom, vamos lá então. O DJ, a nossa magnífica que está aqui no ponto, vai soltar a primeira música. Galera da Laje da Gangue do Eletro. Magnífica, pode soltar a primeira música. É assim que a gente vai, nesse som que é demais, reunindo essa galera pra gente enlouquecer. Galera da Laje, curtindo com você, meu bem. Vem pra nossa festa, E hoje eu quero só você. é assim que a gente vai, nesse som que é demais, reunindo essa galera pra gente enlouquecer. Galera da Laje, curtindo com você, meu bem. Vem pra nossa festa, E hoje eu quero só você. Laje, Laje, a galera da Laje. Laje, Laje, a galera da Laje. Laje, Laje, a galera da Laje. Laje, Laje, a festa de aparelhagem. Show de bola! Obrigado, magnífica! Bom, então, professora Larissa, a senhora já dançou em alguma laje aí, um brega, um carimbó, ou não? A senhora só Não. curte o pagode, como é? Quem dança é ela. É. Não é, Rafa? A gente fura chão. Eu sou da pedreira, né, gente? Eu também. É, amigo. E que pese a senhora agora está no Marizal. É, mudanças, né, que acontecem. É, a senhora trocou as origens, né? Mas enfim. Questões familiares. Entendi. Bom, vamos lá então comentar essa música. Galera da Laje, que pela letra que a gente consegue ver aqui, a gente já percebe algum tema interessante, né, professora Larissa? A senhora quer começar perguntando para a professora Carla aí? Tem alguma dúvida sobre essa música? Eu quero. Vou iniciar. Professora Carlinha, posso lhe chamar assim, né? Somos íntimas amigas. Nós somos praticamente família agora. Isso, exatamente. Professora, primeiramente, o que é laje? Gente, laje é uma construção que vai ter, pode ser o teto de algo ou o piso de algo. Alguém aqui já foi em alguma laje? Já, né? Você já foi em alguma festa na laje? Não mintam. Olha, a professora Gabriela está aqui levantando a mão. As meninas também estão todas aqui levantando a mão. E aí, vejam, a laje, gente, ela faz parte da nossa história, ela faz parte da nossa cultura. É muito comum a gente ter as construções de laje porque nós estamos falando de moradia.
Então, as festas na laje, muitas vezes, vão refletir aquela alegria do encontro, da diversão, da família, com os amigos, mas que o direito não reconhecia até 2017. E o que seria, professora? Porque quando a gente fala de laje, logo nos remete aí ao Instituto do Direito Civil, né, estudado aí na matéria Direito das Coisas, Direitos Reais, que seria o direito real de laje, né, que muita gente desconhece, que realmente esse fenômeno que a senhora falou, né, de moradia, está regulado pelo Código Civil e não é uma coisa muito antiga, né, uma coisa relativamente recente. Então, o que seria esse direito real de laje, né, que é abordado na música da Gangue do Eletro? Então, gente, o direito real de laje é a vitória do reconhecimento de formas de moradia diversas no nosso ordenamento jurídico. Pensem se vocês tivessem uma casa e que vocês não tivessem qualquer tipo de direito a essa casa. Vocês não pudessem vender essa casa, vocês não pudessem alugar essa casa, vocês não pudessem, por exemplo, dar essa casa como garantia no empréstimo para conseguir dinheiro, para fazer uma reforma, abrir uma empresa, enfim, realizar os sonhos de vocês. Quando a gente não tinha o reconhecimento do direito real de laje, a gente não conseguia ter esse manejo da propriedade. Agora que a gente tem, né, ele foi incluso no nosso Código Civil em 2017 pela Lei 13.465, que é a lei que trabalha hoje regularização fundiária urbana, a partir de agora eu consigo ter segurança jurídica na minha propriedade, mesmo que a minha propriedade ela seja apenas um andar dentre outros andares nessa construção. Então, o direito real de laje que a senhora falou não está desde o início do Código Civil atual de 2002. Mas quando? Bem depois, né, professora? Muito depois. A gente tinha, né, a Guiana brasileira, né, Portugal, a Guiana brasileira, ela tinha nas ordenações filipinas uma previsão de direito de laje que o nosso ordenamento jurídico brasileiro optou por não incorporar. E aí o direito ele fazia um crossfit jurídico para conseguir dar conta dos problemas que vinham da laje. O pessoal queria vender, queria indenização pelas benfeitorias e não conseguia do proprietário da construção base. E aí a gente vai ter, então, a partir de 2017, essa possibilidade de conseguir ter esse manejo de um instituto de direito real. E aí quem foi meu aluno aqui de direito das coisas, praticamente quase todo mundo sabe, né, que os direitos reais eu chamo de primo rico do direito civil, porque são os direitos que são dotados de privilégios, né? E o direito de laje ele também vai passar a ter esses mesmos privilégios. Profa, me tira uma dúvida. É possível no cartório abrir uma matrícula daquela unidade da laje? Então, eu queria pedir para a produção do programa colocar a primeira imagem que eu trouxe para vocês. Eu vou pedir para a Magnífica, então, soltar a imagem. Então, para quem não conhece, gente, mas eu não acredito, tá? Que ninguém aqui não conhece. Eu acho que vocês estão, em certa medida, fingindo. Porque até eu já fui numa festa em laje, tá? Eu não. Olha, outro mentiroso. Então, vejam que a gente vai ter aqui uma construção muito comum no nosso direito brasileiro. Eu queria pedir para a produção agora passar para a próxima imagem. Pronto. Aqui, gente, a gente tem a ideia do direito de laje. Imóvel 1, que é o imóvel base, o 2 e o 3. Sendo que o 2 e o 3, eles vão ter uma própria matrícula, eles vão ter entradas independentes, eles vão ter proprietários independentes, não precisam ser pessoas da mesma família, apesar de isso ser muito comum, né? Eu lembro que quando eu fui casar, o meu sogro, o sonho dele era que todos os filhos morassem juntos. Então, ele construiu uma casa com uma sustentação para 6 andares, porque são 4 filhos. Para 6 lajes. Para 6 lajes. E aí, meu marido me contou isso, e aí eu falei para ele que não. Nem pensar. Nem Morar pensar. com o sogro, com a sogra, não? Adoro meus sogros, mas a gente tô percebendo. precisa de... Tô vendo. Né, uma certa distância para tudo dar certo. Sim. Então, a minha casa fica a 10 minutos da casa dos meus sogros e a 10 minutos da casa da minha mãe. E assim todo mundo vive bem, feliz, em harmonia. Professora, sobre isso, tem um meme, né, que fala o que nunca fazer, né, dentro do campo do direito. Uma delas é não aceitar, construir, né? Não construir no terreno da sogra nunca. No terreno da sogra. E, professora,
Pois não, só que... Não, eu ia falar que a questão da laje, ela acaba destruindo um pouco esse meme, porque a ideia da gente construir no terreno da sogra é porque a sogra, gente, ela vai ser a proprietária daquela construção. Eu vou ter que depois negociar com ela indenizações por benfeitorias, né? Eu não tenho desmembramento da matrícula, eu não tenho propriedade. Vocês sabem que propriedade no Brasil é aquela que está lá no cartório registrada com a matrícula bonitinho, o nome no título. E na laje não, gente. Na laje a gente vai gerar uma outra matrícula, a gente vai gerar um título de propriedade independente que eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso dar em garantia, eu posso fazer uma hipoteca, eu posso alugar, eu posso ceder. Então, olhem que maravilha, né? A gente tem um reconhecimento jurídico da realidade de moradia da maior parte das pessoas que vivem no Brasil. Agora, professora, quando a senhora até mostrou a foto aí, né, que a Magnífica soltou, a laje, ela me lembra também uma espécie de um prédio, talvez, né? E aí talvez possa causar uma confusão, né? O que seria laje, direito real de laje, por um condomínio edilício, por exemplo? Existe diferença? E qual seria essa diferença? Então, a laje, gente, ela vai ser um direito real autônomo, dotado de privilégios como preferência, sequela, absolutividade, todas aquelas características que a própria propriedade tem. O condomínio, particularmente condomínio edilício, que é esse condomínio que vai ser um condomínio de apartamentos comerciais, que a gente briga com o vizinho, que a gente ouve o que o vizinho está fazendo, que a gente não queria ouvir, a rede, né, o barulho. Né, o professor Daniel daqui a pouco vai conversar um pouco, né, das questões relacionadas aos barracos de vizinhança. Então, quando eu tenho um condomínio, eu tenho, na verdade, uma comunhão forçada. O direito me obriga a organizar juridicamente essa comunidade que vai ser obrigada a conviver dentro daquele espaço. E a laje, ela tem uma estrutura privada. A casa é de vocês, para vocês fazerem o que vocês quiserem. No condomínio, eu vou ter áreas que vão ser privadas e eu vou ter áreas que vão ser comuns, em formato de copropriedade. E aí eu preciso remunerar a manutenção dessas áreas comuns com taxa condominial. Isso não acontece na laje. Eu compro a minha laje, eu construo na minha laje e é isso, acabou. Tem uma pergunta. Eu também. Tu mostraste ali uma foto, vários aglomerados indo para cima, né? Tem limite, professora? Era essa a minha dúvida, inclusive. Porque a senhora falou, eu compro minha laje e construo, seu sogro Vocês lá... querem fazer... Os Nossa. professores já estão pensando em fazer aí umas lajes de 40 andares aqui na DOCA para morar vizinha da porque- professora Larissa. É isso? O senhor quer agora ser vizinho da professora Deus me Larissa? livre. Quer ser Dona Já Helena basta na aqui DOCA? todo dia ter que ver ela aqui nessa faculdade aqui, ainda mais ser Eu minha estou vizinha de sentindo que o laje. professor Rafael Deus me Albuquerque ele livre. está querendo também largar as raízes dele da pedreira e virar aqui habitante do Marizal. Percebo Ser, que é ser um Dona clima. Helena lá na DOCA, novo Parque Linear e tudo mais. A gente vai passar de manhã vindo para a faculdade, ele vai estar correndo na DOCA, vocês vão ver. Boa ideia, estou precisando, inclusive. Gente, existem alguns limites, mas não são limites previstos no Código Civil. Vocês sabem, cada cidade, cada município tem um plano diretor. O plano diretor vai organizar esse município por zonas e existem limites de construção dentro de município, né? Por exemplo, a área da nossa cidade velha, que é tombada, a gente não pode ter algumas construções específicas com mais de 9 metros de altura. E isso pode ser, sim, uma limitação à quantidade de lajes que eu vou poder criar, né, em cima daquela construção base. Mas não existe, no direito privado, essa limitação. É uma questão de direito urbanístico. Então, antes de vocês saírem construindo aí os 40 andares de laje que vocês já estão pensando em construir para vender, né, e ganhar um Um dinheirinho... prédio lá daqueles Balneário Camboriú, que é mais alto, não posso fazer. Então. Mas a gente pode. Se não houver proibição do plano diretor, altura, limitação de altura, às vezes tem uma zona ambiental, por exemplo, que eu não posso fazer sombra em certos locais. A parte, né, de orla da cidade, existem algumas limitações de construção também. Aqui a gente ainda tem. A gente está em revisão do plano diretor, né, grandes chances disso mudar e a gente ter uma verticalização da nossa orla. É a minha aposta, inclusive, já estou aqui, estou fazendo igual a Ciganinha e prevendo o futuro em outras áreas do direito. E, professora, agora, até para a gente já ir encaminhando para o final, né, do nosso bate-papo, a senhora falou que tem a diferença de condomínio, que tem que pagar uma taxa para conservar a área comum. Isso não existiria, então, no direito real de laje? Por exemplo, eu não tenho a obrigação, talvez, de concorrer com o meu vizinho de baixo, de cima, sei lá, para conservação de colunas, talvez, enfim, eu posso fazer o que eu quiser. Então, o direito de laje, gente, ele pode ser firmado num contrato de forma onerosa ou gratuita e você vai comprar como se fosse uma propriedade, vai no cartório, vai registrar esse contrato e eles vão fazer um desmembramento de matrícula, criar uma matrícula nova.
Mas é claro que, para que essa laje ela permaneça íntegra, a gente precisa ter a manutenção de algumas estruturas, como o professor Rafael falou, né? A laje em si, encanamento, questões de fiação elétrica. Existe uma discussão na doutrina que vai debater justamente isso, né? De quem é essa responsabilidade. No Código Civil fala que é responsabilidade tanto do proprietário da construção base, quanto do lajeiro, né? Daquela pessoa que constituiu a laje, salvo se tiver previsto de forma diversa no contrato. Então, é preciso, né? Vocês podem fazer uma negociação, por exemplo, para que esse valor ele não seja um valor que precise ser remunerado mês a mês, que talvez, dependendo do tipo de intervenção, seja uma intervenção que o proprietário do imóvel base financie mais do que o lajeiro, talvez fazer uma questão de aferição de responsabilidade no momento do dano. Então, isso pode ser delimitado de outras formas no contrato. Sem Tocar pensar essa nisso, música, eu vou né? pensar na laje, no direito de concorrer com a Exatamente. construção. Né? Eu queria saber qual foi a melhor festa na laje que vocês já foram. Porque o professor Daniel Fampa, eu sei. O Pampa não vai para essas coisas. Pampinha Fampa, não. com esse carinha de anjo, já foi pra uma bagaça na laje. Mas, Gente, professor, eu já vi Daniel em cada situação. Misericórdia. Eu acho digamos, melhor a gente, professor, né, você é não convidado expor para uma aqui. festa da laje. Digamos, lá na Pedreira, lá na Imaginando Humaitá. assim. E aí, Olha, me professora. conte, quais são os limites dessa pequena festa? Eu faço pequenas festas, às vezes. Porque... Nunca professora fui Larissa, convidado para uma, viu, professora? Fica o registro aqui. Até porque... Aproveitando, né, que o professor Fampa já pegou o microfone aqui, a gente também não pode esquecer que essa música aqui da Gangue do Eletro, além dela falar, né, de festa em laje, ela também, em alguns trechos, ela fala, né, reunindo essa galera pra gente enlouquecer. Vem Festa pra da nossa aparelhagem. festa, que hoje eu quero só você, treme na laje, misericórdia, né? Então, assim, parece que alguém tá dando uma festa na laje e talvez isso possa causar algum tipo de perturbação, né, aos vizinhos. Então, professora Larissa, qual foi a sua pergunta aí? Se ele já foi, né? E nesta ida dele, o senhor acha que tem uma limitação ali para o som? Qual é essa limitação? Para a vizinhança, né? Bom, eu fui em uma festa na laje, tá? Até hoje, só uma. Conte melhor sobre isso, então. Foi justamente o dia que eu conheci a professora Carla, tá? Eita, Só pra misericórdia. deixar claro. Estranho. Isso Foi. agora vai enveredar pro jeito de família, então? Não. Tá tudo no direito das coisas ainda. Bom, professora, tem sim algumas limitações, né? A professora Carla falou aqui que o direito de laje ele é autônomo em relação ao direito de propriedade, é um direito real próprio que a gente tem no Código Civil, mas existem algumas limitações para o direito de propriedade que a gente também aplica para o direito de laje. A gente chama isso de uso anormal da propriedade no Código Civil. Então, você não pode intervir na propriedade alheia, causar algum tipo de perturbação que viole o que a gente chama de saúde, sossego e segurança. Aqui no contexto da música, a gente está falando de sossego, a gente está falando de barulho, mas a gente tem outras formas de incomodar o vizinho que não seja só com relação ao sossego. A exemplo da saúde e da segurança, a gente vem falando agora em sala de aula do exemplo do Airbnb, que é um caso que o Superior Tribunal de Justiça tem julgado já há alguns anos. A possibilidade de as convenções de condomínio restringirem as locações por temporada. Nós temos um precedente que a gente trabalha em sala da 4ª turma do STJ, que valida a convenção condominial. Diz, ok, a convenção pode estabelecer esse limite. Mas a gente tem outros casos ainda a serem julgados que podem destoar desse precedente, inclusive em outra turma, que é a 3ª turma. Então, não sabemos ainda como isso vai ser interpretado, mas sim, a gente tem várias restrições, inclusive em alguns casos isso pode representar poluição sonora, pode inclusive ter uma repercussão criminal. E, professor Fampa, então me diga aí, né? Se porventura eu tenho lá um vizinho que está perturbando com som alto, né? Fazendo festas aí de aparelhagens que estão incomodando, né? Meu sono, enfim. Quais seriam as medidas, né, legais que podem ser adotadas para que se pare, né? Que o lesado possa adotar para cessar esse tipo de prejuízo. Além dessa questão criminal, professor, que a gente colocou, tem também no âmbito do direito civil a responsabilidade civil. Então, a gente tem alguns casos, inclusive até igrejas, cultos que estavam sendo realizados num barulho acima do permitido pela legislação municipal, que causaram perturbação do sossego e geraram obrigação de indenizar. Então, tanto na esfera dos danos materiais quanto do dano moral, a gente pode ter sim reflexos na responsabilidade civil. Nunca foste reclamar na delegacia, porque estava rolando lá o carnaval. Pois é, porque a senhora sabe que eu moro num bairro do samba e do amor,
né? Tu moras assim na apoteose do samba. No meio do negócio mesmo aí, né? E realmente, às vezes, então essa aula aqui de hoje, essa conversa vai me ser muito útil mesmo. Agora sim, quando é brega, eu não reclamo. Quando é brega, eu desço lá e me junto com a galera, né? Agora, dependendo do que Coloca for... aquele teu tênis surrado, É, né? a senhora conhece, né? Aquele Conheço. tênis surrado, já é famoso lá. Eu tenho certeza do bregaço aí. E, professor Fampa, e se porventura, né? Uma dúvida que eu tinha desde a época da faculdade, né? Pouco tempo atrás, né? Que eu me formei. A gente sabe que faz pouco tempo, professor. Todo mundo aqui Eu sabe. não entendi, professora Carla. Nós nos formamos no mesmo ano, professor Há Rafael. pouco tempo atrás. Exatamente, há exatos 5 anos. Ah, sim, é verdade. É. E, professor Fampa, Vezes 3. mas era sempre uma dúvida que eu tinha, né? Pode cortar o microfone do Fampa? Por favor? É. Mas brincadeiras à parte, professor Fampa, era uma dúvida que eu tinha assim, né? A questão da ocupação prévia, por exemplo. Ah, tu te mudaste para cá, Fampa, mas eu já morava aqui, eu já tinha o costume de fazer essas festas. Ou então, por exemplo, eu tenho um estabelecimento de bar, enfim, né? Então tu te mudaste para cá porque tu quiseste. Essa ocupação prévia, né? Ela poderia ser, por exemplo, um impeditivo de você reclamar, talvez, né? O barulho, a festa que eu faço, ou não? Não, professor, a gente tem na cidade de Belém, no município de Belém, uma ordenação que é orgânica, né? A forma como a propriedade vai se estabelecendo. É diferente de outros municípios, até no Distrito Federal a gente tem Brasília, que é um planejamento urbano que lá, assim, quando eu frequentei Brasília, eu achei curioso, porque as festas, elas são em locais específicos. Não é no setor residencial, é no setor bancário sul. É no setor de indústrias norte. São locais que têm uma atividade muito intensa durante o período do dia, mas durante a noite não tem essa chance de ficar perturbando o sossego de ninguém. Aqui em Belém, não. Pela nossa forma de organização espacial, orgânica, a gente justamente tem esse tipo de entrever, esse tipo de situação. Mas não dá para alegar essa questão da ocupação prévia para você inibir uma pretensão de sossego. Ou seja, tá escaldando-se e agora, para sempre, eu vou fazer minhas festas aqui, né? Basicamente isso. A festa da professora Larissa na laje vai ter que esperar mais um pouco. Tá aí, professor. Aí tá, professor, meu vizinho, um amigo, né? Faz aquela festa todo domingo. Se ele não cessar, se todo domingo ele tá lá de forma religiosa fazendo a sua festa, com barulho excessivo, ele pode, não sei, numa medida cabível, perder a propriedade dele? Não, perda da propriedade não, professora. O Código Civil ele fala de limitações ao direito de propriedade que se estendem também até o direito de laje. Mas perda da propriedade efetivamente não. Diferentemente de reflexos que a gente tem no direito ambiental. Não vou entrar aqui nesse mérito. Mas no direito privado, especificamente no direito civil, não. Como eu falei, até na esfera da responsabilidade civil, a gente pode sim cogitar uma indenização por dano moral, a depender do caso. Nos danos materiais, a gente tem que atrelar aquelas 3 modalidades que a gente tem, né? Então, dano emergente, lucro cessante e perda de uma chance. Aquilo que a gente perdeu efetivamente, o que razoavelmente deixou de lucrar e a perda em potencial. Mas, especificamente com relação à perda da propriedade, o Código Civil não estabelece essa possibilidade. E olha só que legal, né? Tudo isso de uma música, né? A galera da Laje, da Gangue do Eletro. Então aí você, né, que escuta as músicas paraenses, né, os bregas, os carimbós, as marcantes, já parou para pensar, né, como o direito está presente, inclusive nas letras de músicas que você escuta? E esse é o propósito do Pode Crer, é a gente pegar essas músicas que a gente escuta aí sempre e discutir o direito, porque não se esqueça, né, o direito ele não é só em códigos, em livros, né, o direito está na nossa vida, no dia a dia e nas músicas que a gente canta. Então, quando a gente vai no bregaço, né, professora, numa festa de aparelhagem, nós também estamos de alguma forma cantando aquilo que a gente vive no cotidiano, né? E aí eu queria perguntar uma coisinha então aqui para o professor Fampa, para a professora Carla. E aí, se vocês tivessem que escolher uma música, professores, né, para uma festa numa laje, professora Carla, né? Que música? Eu posso até pedir para a Magnífica aí, nosso DJ, né? Soltar essa música que você escolher aí, né? Se a senhora pudesse escolher uma música, não vou pedir para a senhora dançar, não se preocupe aí, tá? Mas Meu qual maior talento, tu não vais pedir para eu fazer. Dançar, é? Qual seria, então, a música que a senhora escolheria aí para dançar numa festa de laje? Gente, não consigo desculpa, nem eu não consigo pensar. te ver. Tu não consegue me ver? Mas eu já fui. Eu fui numa Parece festa. só escuta jazz. Não, calma, né? também não é assim, né? Eu tenho ali um certo nível de bagaça, mas eu confesso para vocês que a minha bagaça vai mais para um
funkão, assim, Funk. proibidão. É mesmo, é? Estranho, A gente. senhora faz o Vocês vão chegar quadradinho de... Vocês vão chegar aí na sala senhora falando, faz cantando o funk. quadradinho de 8, então. Não em público, professor, Ah, não, em Não, público. de forma alguma. Mas Né? na festa na laje que a senhora viu... Ah, foi assim que a senhora conheceu a professora Carla? Professora Ela fazendo o quadradinho de 8. Meu pega Deus funk. do céu. Eu vou ver se eu ainda tenho vídeos, tá, Eu professor? quero. Vou verificar. Eu quero, pelo amor de Deus. Quem quer o vídeo da professora Carla fazendo o quadradinho de 8 aí? Meu Deus. Eu acho que eu apaguei, porque eu prometi pra ela que eu ia apagar, mas tem na nuvem ainda, então vou localizar. Então a gente vai resgatar, né? Então, se tocasse um funk, a senhora ia dançar. Esse último álbum da Anitta tá incrível, inclusive. Olha, Ela O sabe. Savage Funk, eu não posso falar aqui, né, diante do contexto, mas muito bom. Mas, gente, eu não tenho, assim, o hábito de ouvir, assim, muita música. Para falar a verdade para vocês, quando tem qualquer evento na minha casa, quem coloca a playlist é o meu marido. E o meu marido, ele é monotemático. Ele só ouve Coldplay, É. né? Aí, quando eu não posso colocar nas festas de família, os meus funkons, né? Mas eu acho que o professor Daniel Fampa, ele teria uma resposta mais interessante para essa pergunta. É mesmo, professor? qual seria a música? Tô curioso. Faz o S pra mim, disparadamente. É. Disparado, é melhor. Magnífica. Aliás, não, perdão. Posso Ah. mudar a resposta? Senão Pode. vou me contradizer. Amo você, da banda Os Brothers. Amo Eita. você da banda Os Brothers. Será que a Magnífica tem essa música? Eu acho que isso foi muito profundo, Daniel Fampa. Eu acho que o Mas faz o S pra mim é muito talvez. boa, é uma excelente pedida. Faz o S pra mim. Será que a Magnífica tem o S? Faz o S pra mim aí, né? E olha aí, o Rafael Aras está quietinho aí, né? Mas ó, olha só. Tá bom, então eu não vou pedir para vocês dançarem aqui, porque senão realmente seria uma queimação, né? Mas eu quero perguntar então se aqui no auditório tem alguém que dança. Tem algum aluno aí que dança? Tem ali. Eita. Cadê? Levantaram duas mãos Tem ali. aqui, tem aqui. Quem é que tá ali? É a Lohane. Lohane, tu dança? Tu toparia dançar então aqui no palco agora? Não, então puxa que tá do teu lado aí, vem aí. Vem cá então. Lohane é aluna do 5º semestre do curso de Direito, lá da turma da noite aí. Lohane, tu dança então? Então mostra pra gente, Lohane, como é que se faz pra dançar numa festa da laje. Magnífica! Solta o som pra Lohane, pro parceiro dela dançar. Ali, olha, ali no auditório. Mas claro! Pode soltar, Magnífica! David Sampler. Ele faz, lança e bomba. Bomba. DJ David Sampler, trazendo o melhor da música pra você.
Salva de palmas! Lohane! Eu me senti desafiada. Meu Juro. Deus do céu! É, que eu não vou Lohane, deixar. qual é o nome do teu... Lucas David Lohane. Eu me empolguei. Professora Larissa, bora! Bora! Não, não quero dar meu show agora. Ah, Vou deixar pra mais. Daqui a pouco. tá bom. Vou só mais Tentei. tomar essa água aqui. Quem sabe no final, né? Quem sabe no final. Bom. E bora lá, depois desse show aqui, né, da Lohane, aluna do Direito aqui do 5º semestre, lá na turma da noite, né? Com o Lucas, que deu uma animada aí. Vamos agora, então, para nossa segunda letra, nossa segunda música aí, né? Nós também separamos, professora Larissa. Essa música que a gente vai comentar agora, ela é um clássico, né? Essa daí machuca o coração, às vezes também, enfim, né? Qual é a música, professora? Acho que vai bombar na Copa essa aqui. Será? Vai. Qual é? Gringo Lindo. Bora da pedir banda para Tribos. Magnífica, então, soltar aí. Magnífica, solta aí a segunda música que vamos conversar. Essa machuca. Todo mundo cantando, bora lá! Vem de muito longe, me deixa louca. Bora, galera, todo mundo, bora lá! Meu americano me faz flutuar. Seu cabelo loiro, pele de seda. Como foi gostoso eu te Quem sabe cantar? Gringo Lindo, louco de amor pra dar. No verão que vem de novo eu quero te encontrar. Gringo lindo, loiro, louco de amor pra dar. Minha vida inteira eu quero te entregar. Me dá! Me dá um toque que eu vou morar contigo em Nova York. I like you, my life, you great. Teu inglês. My baby, I love you. Me dá só um toque que eu vou morar contigo em Nova Valeu, Magnífica! Essa música não tem quem não tenha dançado já agarradinho. Quem sabe com um gringo, não sei, né? Professora Larissa, a senhora já dançou agarradinho com um gringo lindo, loiro? Não. Não, Não me nenhum. apetece. Zero gringo. Zero possibilidade. Tá bom. Bom. Corta. 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 Porque a minha intimidade não tem que estar exposta aqui. Não, já vai. Não, aqui a gente tá pra discutir o direito, sério, tá? Eu não gosto dessas bagaças aqui, não. Eu gosto de coisa séria. Mas olha, professora Larissa, essa música, ela conta a história aí, né? Aparentemente de uma mulher que tá cantando a música aí, né? Que conhece um americano que faz ela flutuar. Esse cabelo louro, a pele de seda, como foi gostoso encontrar, né, ele, né? E no verão, de novo, ela quer encontrar ele de novo. Ela quer bicho, ela quer repeteco, né? Ou esse negócio parece que foi bom mesmo, né? Parece que o negócio foi bom, esse gringo louco de amor para dar. E a vida inteira ela quer entregar para esse gringo aí, né? E aí, eu queria perguntar aí pro professor Ítalo, né? Professor Ítalo Abate. Que parece um gringo. Quem acha que o professor Ítalo Abate aí parece um gringo aí, né? Mas, professor Ítalo, nessa música aí a personagem se apaixona por um gringo, né? E sonha em ir morar com esse gringo em Nova York, né? E aí eu lhe pergunto, quais são aí, professor, né, Ítalo, as principais implicações jurídicas para um brasileiro
que se casa com um gringo, um estrangeiro. A professora Larissa até falou aí que na COP vai bombar, sei lá. Aí vamos imaginar que alguém se apaixona por um gringo aí, lindo, loiro, louco de amor para dar, numa COP aí, quer ir para Nova York, sei lá, né? Quais são as implicações jurídicas que isso pode trazer para um brasileiro que decide se casar com um estrangeiro, mudar de país aí? Como é que o senhor analisa essa letra aí, professor Ítalo Abate? Bora lá, primeiro, boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Estão animados? Estão animadas? Tranquilo, está legal esse episódio, né? Mas bora lá, agora a gente está no ano de COP. E sendo um ano de COP, devo dizer para vocês que não é uma novidade vir um bando de gringo para cá, inclusive com esse tipo de motivação, tá? Só para deixar muito claro. E a gente vai falar disso mais para frente. Inclusive, vocês sabem a origem da palavra gringo? Sabe por que a gente fala isso a vida toda? Eu não. Vou dizer para vocês que tem duas origens. Tem a certa e tem a errada. E a errada todo mundo acha que é certa. Na época da Segunda Guerra Mundial, principalmente em Porto Rico, Baixo México e bem aqui no Nordeste do Brasil, inclusive, com a passagem do exército americano, que se vestia de verde oliva, muita gente tinha ódio em relação à formatação do exército. Então tinha a expressão social, green, go home. Verdes vão embora, verdes voltem para casa. E aí surgiu a expressão gringo, e a gente observa até hoje. Isso até hoje se manifesta com uma certa veracidade, tem muita gente que reproduz isso, inclusive em tom pejorativo. Geralmente os estrangeiros não gostam de serem chamados assim, de forma consciente. Mas, na verdade, a origem da expressão gringo, ela vem de uma campanha lá de 1765, pró-latim. Porque, segundo a teoria de Babel linguística, nós temos basicamente 2 idiomas originários, né? Eu acho que eu até falei para algumas turmas isso já. A gente tem o latim e o grego. Então, na época, já que isso foi um movimento da Igreja Católica, a expressão, na realidade, em relação a o que eu iria afastar, que era gringo, que significa grego, ou seja, aquilo que eu não consigo traduzir, aquilo que eu não consigo dizer, acabou sendo sempre utilizado como uma expressão de afastamento. E a gente acabou absorvendo isso como algo que eu não consigo falar, por isso que a gente utiliza até hoje a expressão, tá falando grego. E daí vem gringo, na verdade. Vocês aprenderam agora a origem errada que todo mundo acha que é certa e a origem certa que é certa mesmo, tá? Então isso é o gringo. E o gringo, na verdade, ou o estrangeiro, como a gente vai receber bem aqui na nossa COP, aqui a gente está, inclusive, trabalhando com uma música multitemática, né? Aqui a gente fala de regionalismo, aqui a gente fala de pertencimento. Eu ia dizer que ela fala de amor, mas ela fala mais de paixão, né? Bem mais de paixão. Vocês sabem a diferença? Quem está apaixonado aí? Levanta a mão, levanta a mão. Quem está enamorado aí? A nossa protagonista aqui, o nosso eu lírico, né, na verdade tá apaixonada. E isso é devido ao desconhecido, né? Então a gente tem uma tendência a fazer isso. Isso acontece muito, principalmente quando você acredita que você vai ter uma fantasia, ou seja, no caso aqui nos Estados Unidos, né? Então você logo imagina, ela fala Nova York, né? Vai logo bem ali para a maior megalópole do mundo, beleza. Mas nesse contexto a gente tem algumas indicações para dar para nossa colega aqui da música, né? Essa música que foi, na verdade, a autoria da banda Tribos. Primeiro, quais são as implicações jurídicas para isso? Primeiro movimento, você tem uma implicação patrimonial, primeiro ponto. Uma implicação migratória. Eu já vou rapidamente explicar o processo para vocês. E o grau de legitimação desse relacionamento, que para todos os fins surge do amor ou da paixão, vai ser legitimado aí via uma coabitação ou formatando uma união estável. Mas de qualquer forma, independentemente de ela estar lá nos Estados Unidos já com esse gringo, ou bem aqui indo para lá, isso tem que ser legitimado bem aqui no Brasil. A gente vai enviar uma cartinha chamada rogatória, acho que vocês já ouviram falar desse termo, e a partir desse envio, que inclusive vai ter bem aqui uma participação via consulado, se cria uma ata de permissão, inclusive é essa a expressão mesmo, AP, a ata de permissão, em que você vai legitimar de forma vinculativa esse casamento. E por que a natureza e a realidade a obrigação de fazer isso? Porque realmente, por mais que você não tenha, por exemplo, um relacionamento legitimado lá nos Estados Unidos e tenha bem aqui no Brasil, pode dar duplicidade. Então pode dar problema, né? A gente vai, inclusive, confrontar bem ali os princípios da bigamia e por aí vai. Vocês sabem que bem aqui nós temos um relacionamento processualmente monogâmico, né? Então temos que respeitar isso, inclusive, constitucionalmente. Para evitar isso, a legitimação desse relacionamento acaba sendo uma cláusula obrigatória. Para quem tiver dúvidas, inclusive, em relação a isso, vai lá. Aqui, o direito internacional, ele é bem multidimensional. Então a gente fala de várias legislações ao mesmo tempo. Se você quiser ter um artigozinho bem específico, vai lá no 1544
do teu Código Civil, 1544, que ele já te certifica literalmente, inclusive, a necessidade de você propagar isso em até 180 dias. Até porque, quando você vai solicitar o famoso Green Card, já ouviram falar? Um documentozinho, que na verdade, só para deixar muito claro, esse documento chamado Green Card, ele na verdade é a espécie, e a gente tem alguns gêneros. Geralmente a gente unifica como sendo só um, né? Então a gente tem vários níveis, vai do K1 até o K4. Esse é o nível. E como primeiro nível, o primeiro contato seria justamente com um Green Card solicitando em até 90 dias. Porque essa música parece de alguém que quer casar com um gringo e quer morar, né, em Nova York. Eu até lhe pergunto, né? Quais são os procedimentos? Como alguém pode obter, né, essa permissão para morar em outro país? Ainda mais nesse contexto que a gente vivencia aí, né? De questões migratórias, né? Enfim. Eu lhe pergunto, como seria, né, que alguém pode... Um casamento realmente já seria possível morar legalmente em outro país, em Nova York, por exemplo, nos Estados Unidos? Plenamente. É um pouco burocrático, mas a gente tem algumas cláusulas, tá, gente? A gente está falando aqui da esfera afetiva, da esfera do relacionamento processual por si só, mas a gente tem várias origens. Na verdade, não várias, mas algumas, né? Como, por exemplo, prestação de serviço militar, formatação de trabalho vinculado, temos algumas. A própria filiação. Em relação ao casamento por si só, se por um acaso vocês encontram o gringo da vida de vocês, ou a gringa da vida de vocês agora na COP, eu sou suspeito para falar porque eu não curto a ideia do gringo, eu gosto da paraense, sabe? Eu tenho a paraense da minha vida, então vocês sabem. Eu costumo dizer que eu não sou perdidamente apaixonado, eu sou encontradamente apaixonado. Eita, eu vou tatuar essa. Vai ser meu status agora do WhatsApp. E esse movimento, na verdade, faz com que a gente consiga entender a realidade disso, né? Porque a gente vê isso muito em filme, novela, série, aquelas comédias românticas que a gente vê o tempo todo, né? Você começa a viajar. Mas isso é plenamente possível, na verdade. Isso é extremamente normal. O primeiro movimento, quando você se apaixona, validou o teu conhecimento, não se entreguem de primeira, validem o relacionamento de vocês. Isso é importante para vocês não perderem tempo de vida, né? Ixi, tempo de vida, eu faço lembra? tudo errado. Eu faço tudo errado. Tá amigado em 15 dias. Não tem nada escrito, é tudo assim, o sentimento, vai indo. E, professor, digamos O que, que o professor impossível... Rafael Aires, o senhor falou uma coisa aí que não entendi. Mandaram aqui no meu PV que em 15 dias ela já tá amigada, assim, não tem dessa. Depois ela mesma. Contrato, nada. Não, é tudo... Não existe casa de ferreiro e espeto de pau. É isso mesmo. Aí depois eu tô chorando por Rafael, é terrível. E, professor, digamos... Faça o que eu ensino, não faça o que eu faço. Exatamente. Quando ela tá sofrendo, ela paga merenda. Ela paga merenda? Digamos, professor, que o impossível aconteça, eu me apaixone por um gringo. E aí, né, quero casar com esse gringo. Olha que loucura. Eu vou perder a minha nacionalidade, professor? Então, na realidade, não, né? Primeiro, se eu morar, né, em outro país, assim, né, definitivamente... Primeiro movimento, né? Só para a gente ratificar bem aqui o nível de conceito. A gente tem que diferenciar cidadania de nacionalidade. Tá? Nacionalidade, qual é o movimento? É quando você tem um vínculo jurídico, político em relação ao Estado. Estado, não estou falando município, Estado, União. Estou falando Estado, figura de governança. Né? E se você está falando de cidadania, eu estou falando do exercício dos direitos políticos e sociais em relação a um Estado determinado. Tá? Então, lembrem-se que a nacionalidade necessariamente pressupõe exercício de cidadania. A cidadania não necessariamente pressupõe nacionalidade. Então, só para ratificar. Na verdade, inclusive, segundo o artigo 12, parágrafo 4º da nossa Constituição Federal, vocês, inclusive, conseguem ratificar isso, a gente não perde a nacionalidade brasileira por si só, né? Ou você abdica dela, renuncia ela de maneira legítima, ou você já solicitou uma substituição formal, tá? Nesse movimento, por exemplo, com o casamento, só para vocês, caso tenham interesse, caso isso aconteça com vocês agora na COP ou em alguma viagem da vida de vocês, bem ali você tem o primeiro movimento documental que se chama o K1. O que é o K1? É um documento mesmo, que é o primeiro movimento do Green Card. Quando você tem bem ali, obviamente, ou um cidadão, no caso bem aqui da música, norte-americano, ou um residente permanente norte-americano, bem ali, e esse é o teu cônjuge, ou ela é a sua cônjuge, tanto faz, inclusive, diga-se de passagem, isso é... Na verdade, a gente não sabe até que ponto isso altera agora, né, em relação à atualização do governo Trump, diga-se de passagem. Mas, até literalmente um mês atrás, em nível de atualização, isso é formatado tanto para casais heteroafetivos quanto casais homoafetivos, tá? Normal, padronizado, só para deixar muito claro. E, nessa realidade, você pede primeiro o documento K1, para você justamente ter acesso ao Green Card, ele fica como se fosse um documento parcial, 2 aninhos.
2 aninhos de comprovação de habitualidade afetiva, comprovação amorosa, você tem que comprovar documentalmente que existe, não é só eventual, é habitual. A partir daí, depois você vai solicitar o K3, que é um documento que vai te dar o Green Card, que eles chamam de permanente, mas não é permanente, porque ele dura 10 anos. E ele pode vir a ser renovado, tá? Professor, então, eu não consigo me tornar nunca um cidadão norte-americano ou uma cidadã norte-americana depois que você expediu todos os green card e tem 10 anos de habitação ou coabitação necessariamente com o seu cônjuge, você consegue fazer a solicitação de cidadania. Tá? Ou seja, como eu falei para vocês, não é só burocrático documentalmente, ele é burocrático temporalmente. Tá? Isso geralmente é uma característica, essa criação de obstáculos documentais para você conseguir ter acesso de maneira rígida a um determinado país. E, geralmente, isso é uma característica de países muito potentes economicamente, tá? Show, professor. Eu acho que essa personagem aqui da música, né, da banda Tribos, essa música que também viralizou, né, ficou muito famosa com a banda Calypso, deveria assistir essa sua explicação aí, porque realmente ela é rica de muitos conhecimentos. Agora, professora Larissa, esta música aí, ela fala de um relacionamento, né, de um envolvimento amoroso, né, de um casamento, talvez, de uma brasileira, de uma paraense com um gringo, né, querendo morar em Nova York. E aí esse tema, professora Larissa, me remete a um dos ramos do direito mais amados e adorados pelos alunos, que é o direito de família. Né? Por que a senhora acha, professora Larissa? Que, na verdade, que hoje pessoa... é das famílias. Das famílias. Por que a senhora acha que esse ramo do direito o pessoal gosta tanto? Eu não entendo por que o pessoal gosta tanto de família. Todo mundo se apaixona, todo mundo quer se amigar logo. Não é por causa do barraco, não, né? Não. No não tem NPJ barraco, quase não tem. Não tem barraco? Não. É tranquilo, né, Rafa? Chega, a gente sai mufino de lá. E professora Larissa, aí é isso que eu ia falar. Porque quando a gente fala de direito de família, a gente logo lembra de um professor que é queridinho dos alunos, né? Quer ver, ó? Quem gosta do professor Rafael Aires, faz um barulho aí. Faz um barulho. E aí, então, falou de direito de família, falou de professor Rafael Aires, nosso coordenador lá do NPJ, né? E que recentemente, acho que noivou. Finalmente. Cadê a vocês não estavam sabendo, não? Tá lá na plateia. Olha! Mostra o anel e tudo. Fala, professor. E... Encontradamente apaixonado. Encontrada. Vai tatuar Encontradamente. também. Eu já coloquei no meu status do WhatsApp, já teve várias curtidas. Estou encontradamente apaixonado. A senhora botou lá, né? Coloquei. E, professor, bora lá então conversar com o professor Rafael Aires, né? Vamos lá. Aí tá, né, Rafael? Eu caso. Tu não, que tu gosta de te amigar. Eu faço um negócio todo ilegal, todo maluco. Se eu casar no exterior, eu não, né? A mulher aqui quer casar lá em Nova York. E aí ela casa, beleza. Ela precisa registrar alguma coisa aqui para ter validade aqui no Brasil? Não só precisa, como deve, né? Assim, quando a gente fala de direito, a gente tem que pensar na segurança jurídica dessas pessoas. E aí imagina que 2 pessoas resolvem casar no exterior e depois essas pessoas resolvem vir para o Brasil, ou elas casam no exterior e deixam bens aqui no Brasil. Então, não só é necessário, como é importante. Vamos pensar aqui, né, numa outra disciplina que eu também ministro, professor, onde a gente já não fala mais de amor, a gente vai falar de morte, direito das sucessões, né? Tem muitos alunos meus aqui, 2 turmas aqui que são meus alunos de direito das sucessões, a gente fala de morte. Então imagina que uma dessas pessoas morre. Se esse casamento não for validado aqui no Brasil, isso vai gerar certamente reflexo ali. Várias dores de cabeça, né? Exatamente, dores de cabeça, exato. Então, é possível e é recomendável que esse casamento que foi realizado no exterior, ele seja validado aqui no Brasil. Para isso acontecer, professor, eles precisam, primeiro, registrar esse casamento no consulado, lá do país onde eles casaram, e, posteriormente, eles vão precisar fazer a transcrição desse casamento aqui no Brasil, em um cartório. Se eles já tiverem domicílio aqui no Brasil, aí eles vão fazer o registro, né, a transcrição, melhor dizendo, desse casamento lá no domicílio deles. Caso eles ainda não tenham domicílio, aí eles vão fazer essa transcrição, que pode ser chamada de traslado também. Esse traslado vai ser feito para o cartório do primeiro ofício do Distrito Federal. Eu até, professor, tomei a liberdade hoje de verificar como é que funciona atualmente o procedimento, porque a gente sabe que as coisas estão, né, se modernizando. E eu até vi, pessoal, imagina que essa pessoa casou com um gringo em Miami. Ela vai conseguir fazer esse agendamento pela internet. Existe um sistema chamado Sistema E-Consular.
E eu até vi o preço. Ela vai pagar $30 para fazer esse registro. Então, ela vai lá, esse pagamento, inclusive, ela consegue fazer via internet. Ela emite lá, ela apresenta a documentação toda via internet e depois ela agenda lá só para fazer a validação. Então, é possível, não é difícil, não é complexo, aparentemente, e é recomendável, como eu disse. Então, professor Rafael Aires, qual é a mensagem que o senhor mandaria aí para esta moça que se apaixonou por um gringo lindo, loiro, louco de amor para dar? Se ela casar com esse gringo, qual é a mensagem que o senhor deixa para ela? Tá olhando ali na câmera, ela tá olhando pra gente ali, ó. Minha amiga, você, ou meu amigo, Câmera você... A, câmera A. Ah, onde é? Aqui ou aqui? Ah. Corta para 18. Meu amigo ou minha amiga, você que conheceu um gringo ou uma gringa e resolveu casar no exterior, não faça igual uns amigos meus aqui que resolvem se amigar, não formaliza nada, tá? Case, porque o casamento é importante, eu tomei conhecimento disso, né? Sou ciente, já noivei, vou casar, já, né? De primeira mão aqui. Só falta a certidão de nascimento, Só falta a certidão de nascimento que eu não achei lá debaixo do colchão da minha cama. Geralmente é o lugar que a gente procura, né? A gente coloca a nossa cabeça no colchão e vai procurando os documentos. Não achei, por isso que eu ainda não casei. Case, formalize isso. E se esse seu casamento acontecer no exterior, um conselho que eu lhe dou, uma recomendação jurídica, ou como eu digo na sala de aula, uma consulta 0800, é que você faça o registro desse seu casamento aqui no Brasil, para que ele possa ter validade. Tá? É importante mencionar, professor, que é possível, desde que este casamento que aconteceu no exterior, ele não viole nenhuma norma de ordem pública aqui brasileira. Porque imagina que essas pessoas casaram no exterior e lá era permitido que uma pessoa menor de 16 anos casasse. Então, esse casamento ele não vai poder ser registrado aqui porque essa pessoa que ainda não atingiu os 16 anos ainda não tem a idade núbil para o casamento. Né? Aqui no Brasil. Exatamente. Um outro exemplo, né? Imagina, vamos supor aqui que essa pessoa conseguiu casar no exterior sendo casada. Né? A gente tem um artigo lá do Código Civil, o artigo 1521, inciso 6, que eu costumo mencionar na sala de aula, que é um artigo que às vezes deixa o pessoal chateado quando a gente fala. Pessoas casadas não podem casar. Tem gente que não gosta de ouvir isso. Porque tem gente que parece que Deus chama para pessoas casadas. Então, imagina que você casou, né, no exterior sendo casado. Né? Não pode, tá, gente? Infelizmente, eu sei que muita gente vai se decepcionar. Não pode casar com pessoas casadas. Então, se isso acontece no exterior, também... E se amigar com uma pessoa casada? Pois é, aí... Porque... Não, essa não faz parte da minha história. Tá. Não faz. Só se amiga com quem tá livre e desimpedido. Entendi. Aí, às vezes, eu achava que a pessoa era monogâmica, mas não era. Aí eu não fui informada. Aí é outra coisa. Aí é outro, pode crer. Monogamia unilateral. Esse é um instituto que ainda está sendo criado. Tá sendo estudado. Na verdade, eu sou esse estudo. Isso. E, professor Fampa, agora, assim, uma outra coisa, quando a gente vê, né, relacionamento... Fampa. Gostei. Né? Eu chamei de Fampa Aires. O meu nível de conhecimento elevou. Vou começar a falar mais bonito, inclusive, agora. Quadradinho de 8. Mas, professor Aires, quando a gente vê nesses relacionamentos de pessoas aqui que moram no Brasil, mas tem um envolvimento com alguém que mora no exterior, enfim, a gente vê, inclusive, na televisão, às vezes, aquelas notícias, né, de teve filho e, enfim, aquela relação conflituosa. Por exemplo, se essa personagem aqui da música não casou com um gringo lindo louro, mas acabou engravidando nesse verão em que ele veio aqui. Quais são as questões que devem ser observadas, né, as preocupações que devem se ter para que fique uma coisa tranquila, né? Não se tenha litígios aí que muitas das vezes são desgastantes, né, para as pessoas que estão envolvidas ali. É uma excelente pergunta, professor, porque a gente tem sempre que pensar na questão de eventuais filhos que, né, surgiram ali daquela relação, seja através de um casamento, de uma união estável, formalizada ou não formalizada. Com relação à guarda desses filhos, a gente sempre parte de um princípio quando a gente vai falar de guarda, que é o princípio do melhor interesse do menor. Então, eu não tenho como lhe dizer, professor, como é que vai ficar a dinâmica de guarda desses filhos, porque não existe uma receita de bolo, não existe uma tabela, uma fórmula mágica. Sempre, no momento da fixação dessa guarda, vai ser observado o princípio do melhor interesse do menor. E aí, observar o princípio do melhor interesse do menor numa situação em que, por exemplo, um pai mora num país e a mãe mora no outro, é meio complicado. E aí o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, através da sua terceira turma, já se posicionou no sentido de que, embora esses pais eles residam em países diferentes, a guarda ela pode ser fixada na modalidade compartilhada, que é a regra, diga-se de passagem, até, professor, quando não existe um acordo. Né? O próprio Código Civil estabelece lá no seu artigo 1584, lá no parágrafo 2º, ele diz o seguinte: quando não houver acordo entre as partes,
a guarda será fixada na modalidade compartilhada. Então, é a regra hoje. A regra hoje é a modalidade compartilhada. Aí a gente pode pensar, mas como é que eu vou estabelecer a guarda compartilhada em um relacionamento que um pai mora nos Estados Unidos e a mãe mora aqui no Brasil? Porque parece uma coisa mesmo impossível, né? E aí, assim, a gente tem que entender que a guarda compartilhada não necessariamente é aquela guarda onde ambos os pais terão a custódia direta dos filhos, né? Mas, na verdade, a guarda compartilhada é o compartilhamento de decisões e responsabilidades sobre esses filhos. E o que a ministra Nancy Andrighi entendeu? Que isso é possível hoje graças aos avanços tecnológicos. Então, por exemplo, eu consigo interferir ali ou intervir nas responsabilidades através de recursos tecnológicos, uma videochamada, uma ligação, uma mensagem, um e-mail. E aí, nesse processo em específico que estava sendo julgado, nesse recurso, o juiz de primeiro grau ele modulou ali um plano de convivência. Então, essa, na minha opinião, ali, e aí eu entendo que essa decisão ela foi muito acertada, ela traz um parâmetro para a gente nesses casos. O juiz ele pode fixar um plano de convivência. Olha, não tem como, obviamente, o genitor exercer o convívio finais de semana alternado. Por quê? Porque ele não mora aqui. Sim. Então, o que a gente vai fazer? Nas férias escolares, a criança viaja. E aí isso pode já ficar consignado no acordo. Isso pode, inclusive, depois, para facilitar, eles podem deixar isso registrado lá no passaporte da criança, que ela vai ter condições de viajar sozinha. Então, já deixa autorizado, né? Então, exemplo, férias escolares, aquela criança ela vai viajar para encontrar com o genitor. Quando ele estiver por aqui, essa convivência vai ser livre. Então, esse plano de convivência ele pode ser estabelecido para que esse direito de convivência, que não é um direito apenas do pai e da mãe, mas também um direito da criança, seja observado sempre pensando, como eu disse a vocês, e já disse isso em sala de aula, sempre pensando no melhor interesse do menor. Esse é o princípio que norteia aí essa fixação dessa guarda. Sensacional. Então tá aí, ó. Quem se apaixonar por um gringo, tiver um amor de verão, né? E aí eu até aproveito e pergunto isso aqui, porque a música fala, né, de um gringo que vem no verão, se apaixona. Aí eu pergunto pro professor Aires, pro professor Ítalo, né? Professores, vocês acham que amor de verão sobrevive a essas mudanças internacionais? Qual é a sua opinião, professor Rafael Aires, né? É possível um amor dar certo, ela vivendo aqui no Pará e o gringo morando lá em Nova York? É possível esse amor de verão sobrevive? Qual é a sua opinião sincera? Professor, eu como um homem apaixonado, Encontradamente apaixonado, eu lhe digo que o amor ele supera qualquer distância, Eita. professor. Inclusive, a Nanindeu a Jurunas, que era o meu caso. Sim. A Nanindeu era distante, obviamente, não tanto, mas... né? Tu no ônibus, Rafael, pegando o eu ônibus. atravessava aquela Almirante Barroso ali como... Igual aquela música do Jorge Mateus, eu vou a 200 por hora, mas se é pra te ver mais cedo, eu posso ir bem mais além. Eita. Palma! Essa doeu. Eu não saberia, eu acho, que viver longe da nossa terra e não poder ir para um breguinha, não poder ir para uma festa de aparelhagem, né? Então, realmente, eu iria sentir falta aqui da nossa cultura, da nossa comida, né, professora Carla? Dessa gente maravilhosa que a nossa cidade, nosso estado tem. Né? O que a senhora acha? Eu apaixonada não presto. Facilmente me mudaria. Sentiria saudade. Mas facilmente. Entendi. Tá bom. Sim. Eu fazendo todo um discurso aqui, né? Mas, ó, gente, brincadeiras à parte, né? Eu queria agradecer, né? Todos que estão aqui, todos os professores que vieram aqui, toda a plateia que está aqui, né? Porque assim, pessoal, antes de mais nada, eu quero repetir o que eu falei no início aqui desse episódio. O Pode Crer foi um projeto que iniciou aí de uma conversa que eu tive com a nossa professora Rita, nossa magnífica vice-reitora, e muito além de conhecimento jurídico, nosso propósito aqui é valorizar a nossa cultura, as origens do nosso centro universitário, que, como a gente diz, é orgulhosamente da Amazônia. Então, para mim é uma satisfação muito grande poder estar aqui hoje com vocês, com essa plateia, para não só buscar conhecimento jurídico, mas também comemorar, celebrar a cultura do Pará. E aí eu queria, inclusive, sair um pouquinho aqui do roteiro e chamar aqui para frente uma das maiores responsáveis aqui por esse projeto existir e estar aqui. Ela que não só deu ideia, que dirige os episódios, mas também que abraçou essa loucura. Então eu queria chamar, eu vou até pedir para os nossos colegas aqui a gente ficar em pé, né? A plateia pode ficar sentada, mas eu queria que a mesa ficasse aqui em pé, para a gente celebrar com uma salva de palmas
muito efusiva, uma das grandes responsáveis e idealizadoras do nosso projeto Pode Crer. Então, com uma salva de palmas, pessoal, muito alegre, muito forte, vamos receber aqui a professora Rita Gonçalves. Uhul! Que veio na paleta do estado do Pará. Exatamente. Professora Rita, nós estamos aqui no meio da nossa semana acadêmica, nossa semana jurídica, e a gente queria aqui, né, todos os professores, lhe agradecer aí pela senhora abraçar os nossos projetos, as nossas propostas, né? Saibam todos vocês aqui que tudo que acontece no nosso curso, pessoal, não é só em razão dos que estão aqui, que vocês veem em sala de aula, mas também da nossa magnífica vice-reitora que embarca, que aceita, que abraça as ideias e faz com que elas aconteçam. Então, se o Pode Crer hoje está comemorando 2 anos, já vários episódios no ar, isso é em grande parte em razão da senhora acreditar, da senhora estimular, da senhora dar ideias, né? Então, muito obrigado em nome de todos os professores do curso de Direito por a senhora ter um grande papel de participação com que o nosso curso hoje seja reconhecido na cidade como o melhor que tem. Muito obrigado, professora Rita. Eu agradeço. Eu não posso deixar de agradecer primeiramente a Deus e agradeço também a equipe de professores que eu tenho, porque sozinho a gente nunca consegue nada. Quando a gente dá as mãos, quando a gente une as mãos e se coloca a realizar um propósito como é o nosso, de fazer o curso de Direito o melhor daqui da cidade, daqui do estado, a gente consegue. Então, cansei de sentar várias vezes com o professor Rafael, a professora Larissa, cansei de dizer assim, peguem opiniões do nosso quadro de professores, vamos ver no que podemos melhorar, vamos transformar uma semana acadêmica em algo diferente. Vocês viram, foi a primeira vez que teve uma conciliação. Passaporte, conciliação. A conciliação simulada. Dizer assim, bora colocar atores, professora, que legal. Não sei o que. E assim foi, a gente não avisa os alunos, vamos ver como é que o nosso aluno se depara numa mediação, numa conciliação, porque a gente não busca apenas passar para vocês a matéria do direito, o direito na academia. A gente faz projetos de desenvolver, de prepará-los para a OAB, de preparar para o mercado de trabalho, mas também de prepará-los para vivenciar a advocacia em si. A advocacia não é fácil, a advocacia tem lá os seus momentos bons, tem as suas dificuldades, mas quando nós temos preparo, quando nós temos apoio, quando nós queremos viver o direito na veia, eu tenho certeza que nós somos profissionais de sucesso. Então, eu agradeço também a todos o meu corpo discente por confiar na Uniesamás, por confiar nos meus professores, que se nós estamos até aqui, é graças também a vocês. Obrigada. Sensacional! E olha, pessoal, nós estamos chegando ao final aí de mais um episódio do Pode Crer, esse episódio especial aí de 2. Eu agora me senti meio Jô Soares, né? Saudoso Jô Soares. De novo, por favor, vai. Né? Mas, professora Larissa, foi muito legal, não foi? 2 clássicos aí da música paraense, deu pra gente aprender e também curtir um pouquinho da nossa música paraense. Eu lembro do primeiro episódio, eu falei, o que vai ser isso? Eu estava super nervosa no primeiro, há 2 anos, né? E agora já deu uma relaxada. Acho que também para conhecer os alunos, isso também eu sei que é uma plateia que ia gostar, quem está aqui é quem realmente, quem quer participar do projeto. Quero agradecer a direção, na figura da professora Rita, porque embarcou aqui, não só no Pode Crer, mas também na nossa semana acadêmica, que eu entendo que é uma semana acadêmica diferenciada. E não falo isso porque estou como coordenadora, porque sou professora daqui, mas se você for realmente fazer um comparativo aí, ela está bem diferente. E isso me orgulha muito, e a gente pretende levar isso para os outros anos, 2026, 2027. Agradeço os alunos que embarcaram aí nesse passaporte, nessa loucura, que eu já me arrependi. Mas que possivelmente vai ter ano que vem de novo. Agradeço também Não tem o escreve do professor Igor? Agora tem o carimba e carimba da professora Larissa. Carimba. Não, eu vou sonhar com isso, né, esses dias ainda. Queria também um parênteses aqui, agradecer o DJ Will, que topou essa doidice. Talentosíssimo. Ele está em todas as minhas festas da Laje.
E agradecer a equipe do Igor, tá? Que faz essa transmissão aqui. Maravilhosa. E sem esquecer, professora Larissa, nosso agradecimento especial aí aos alunos parceiros, né? Que Sim, estão quando aí eu fiz a abertura da semana acadêmica, eu agradeci, inclusive, na figura do Vitor, que está aqui, mas tem Palmas o pro Vitor também, pessoal. Tem a Emanuele, tem toda uma equipe aí por trás, tá, gente? Que são os nossos alunos parceiros que embarcam com a gente, é nosso braço da coordenação. Sem eles não ia acontecer isso que está acontecendo nessa semana. Aproveitem. Registrando também a presença aqui no auditório, na primeira fileira. Salva de palmas para o professor Luciano. Professora Gabriela Ohana. Professora Luciana Chaves. Professora Krishma, matriz hoje. Ela estava uma atriz hoje. Professora Bianca Feitosa. Professor Gisel Quadros. E também e o professor... melhor que temos. Vamos falar junto, então? Robson! Bom, então ficamos por aqui. Mais um episódio especial aqui do Pode Crer, comemorativo aos 2 anos. Muito obrigado por você que assistiu. Não deixe de curtir, de comentar esse episódio aqui no canal do YouTube. Muito obrigado e até um próximo episódio do Pode Crer. Tchau, tchau!